Olá, queridos, bom dia. Que o teu sábado, o teu final de semana seja de bênção, de paz, de presença de Deus. Obrigada, meu seguidor, por cada like, por cada compartilhamento. Desculpe aí. Obrigada por você assistir os vídeos com propaganda, tá bom? Que Deus te abençoe e te livre de todo mal. Tema: uma palavra de encorajamento em dia de crise. Está em Isaías 43, 1:3. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que formou Israel. Não tema, pois eu resgatei. Eu chamei pelo teu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, pois eu, Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Isaías 41, 1:3. Queridos, a partir da experiência do povo de Israel com Deus, nestes primeiros versículos, capítulo 43 de Isaías, tem 3 palavras de encorajamento. São liberadas por Deus para que sejamos capazes de vencer os dias de crise. Vamos ver essas palavras? Não tema, pois eu o resgatei. Isaías 43, 1, a parte B. A primeira palavra de encorajamento de Deus em dias de crise para seu povo e, consequentemente, para nós, é a seguinte: você não precisa temer, porque eu o resgatei. O povo não precisava temer os dias de crise, pois da mesma forma como Deus havia resgatado o povo do cativeiro egípcio, ele também o resgataria. Você não precisa temer os dias de crise. É Deus que empenha a sua palavra. É Deus que lhe faz a promessa de resgatá-lo. Aliás, no capítulo 41 de Isaías, Deus já havia liberado esta palavra de encorajamento para o seu povo. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Eu fortalecerei e te ajudarei. Eu segurei com a minha mão direita vitoriosa, pois eu, Senhor, seu Deus, que eu seguro pela mão direita, lhe digo: não tema, eu ajudarei. Isaías 41, 10, 13. Você não precisa temer, pois Deus o resgata, o fortalece, o ajuda. O salmista estava tão convicto dessa palavra de encorajamento em dias de crise, liberada por Deus, que fez a seguinte declaração: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos 21, 7. Segunda palavra de encorajamento: você pertence a mim. Ele diz: eu clamei pelo nome, você é meu. Isaías 43, 1, a parte C. A segunda palavra de encorajamento de Deus para a sua vida em dias de crise é: você pertence a mim. Eu clamei, você é meu. Eu clamei pelo teu nome. É uma expressão de intimidade. Você é meu. É uma expressão de propriedade. Era fundamental que o povo de Israel soubesse a quem ele pertencia, com quem ele se relacionava. Saber a quem pertencemos, com quem nos relacionamos, é fundamental para viver e vencer os dias de crise. Deus o clamou pelo nome, você é dele. Você pertence a ele. E nada neste mundo será capaz de mudar essa realidade, porque ele o ama de uma forma incapaz de ser explicada. A Bíblia diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmos 24, 1. A única segurança eficaz da vida é pertencer a Deus, queridos. Saber que pertencemos a Deus faz toda a diferença. Jó, o homem que sabia a quem pertencia e que tinha intimidade com Deus, depois de enfrentar seus dias intensos de crise e vencê-los, pode fazer a seguinte declaração: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó 42, 5.
Terceiro, a palavra de encorajamento: eu sou o seu Salvador. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não te cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não te deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. A terceira palavra de encorajamento de Deus para a sua vida em dia de crise é: eu sou o seu Salvador. Seja em qualquer circunstância da sua vida, fazendo um paralelo com outros eventos da Bíblia, podemos ter a convicção de que a promessa de salvação para a parte de Deus chegaria para seu povo. Sobre a promessa de atravessar as águas, Deus fez o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, quando da libertação do cativeiro egípcio. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para a luz, e luz para o outro, de um modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e tornou a terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios o perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios e os israelitas vieram os egípcios mortos na praia. Êxodo 14, 19, versículo 20 a 30. O capítulo é 14, aí começa de 19 até o 30. Queridos, sobre a promessa de atravessar os rios, Deus fez o povo de Israel atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra prometida. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram a água, As correntezas que descia parou de correr, formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adá, nas proximidades de Zareta. E as águas se desciam para o mar da Arabá e o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessaram o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também em terra seca. Josué capítulo 3, versículo 15 a 17. Sobre a promessa de não deixar que o fogo consuma a sua vida, nos dias de crise, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha do fogo ardente. Logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou a seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que os atiraram no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens, 10 amarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os satrapas, os prefeitos e governadores e conselheiros do rei se ajuntaram em torno dele e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Daniel 3, 24 a 27. Eita Deus poderoso! Eita glória! Eu não sei quais são as águas, rios e fornalhas pelo qual você tem atravessado, meus seguidores. Mas eu sei que Deus tem uma palavra de encorajamento para a sua vida. Nesses dias onde a crise tem sido intensa demais, Deus ministra teu coração machucado, dolorido, cansado, essas palavras.
Você não precisa temer, você pertence a mim. Eu sou o teu Salvador. Não importa a situação que tu estás vivendo, o Senhor pode te livrar. O Senhor pode mudar esse contexto, creia nisso. Ele vai te tirar desse sofrimento. Ele vai abrir a porta deste emprego. Aleluia. Ele vai realizar os teus sonhos, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Creia. Deus te ama, está no controle da tua história, da tua vida. E está com um caderno para reescrever a tua história e a caneta na sua mão. Deus te ama. Bom final de semana.